Olá, meus amigos internautas. É, eu estou gravando esse vídeo porque eu vi uma palestra do senhor André Luiz Ruiz, muito interessante. É, ele fala nessa palestra, uma palestra grande de 4 horas e 47 minutos. Eu separei algumas partes, eu assisti todo, né? Aí separei algumas partes, né? Dividi ela em quatro partes e que eu achei interessantíssima. E resolvi dividi-las e fazer esses 4 vídeos para compartilhar com vocês, meus amigos internautas. Na primeira parte, ele vai estar falando sobre os chemtrails e os contrails. Você vai observar nesse vídeo, no primeiro vídeo, sobre os contrails e os chemtrails, a diferença entre um e o outro, entre a condensação de vapor d'água e os rastros químicos que têm acontecido com muita frequência em todo o país. Eu mesmo já tem vídeo meu, eu mesmo gravei dos aviões lançando rastro químico aqui na cidade onde eu moro. E na segunda parte ele vai estar falando sobre o terrorismo, no segundo vídeo, né? Vai estar falando sobre o terrorismo. É muito interessante, ele vai falar sobre aquele atentado lá do World Trade Center de uma maneira como ainda não havia visto. Eu já vi vários outros vídeos, né, de várias outras maneiras, mas da maneira que eu vi eu achei muito interessante e falei assim, não, tem que colocar para a turma ver também. No terceiro vídeo, ele vai estar falando sobre economia global. Muito interessante, muito interessante. Até tem uma parte lá que aparece o cara lá, ele é colocado pelos bancos que financiam dinheiro e na verdade comanda esses negócios todos aí, né? São o FMI, esse Federal Bank, essa turma aí que comanda por trás dos governos. Chama-se assassino econômico. Muito interessante, eu nunca tinha ouvido falar. Eu achei interessantíssimo. Falei, não, quero compartilhar também com o pessoal. E no quarto vídeo é sobre a HARP, sobre aquelas armas de manipulação do clima, do tempo, né? Onde pode causar terremotos, maremotos, furacões. Então, muito interessante. De uma maneira também que eu ainda não tinha visto, achei muito interessante. Falei assim, vou editar esses 4 vídeos e vou colocar aí para o pessoal poder, né, poder ver e assistir. É muito bacana, né? Então aí vocês fiquem com os vídeos aí, eu acredito que vocês vão gostar sim. Não esqueça de clicar em gostei, né? Se quiser se inscrever no canal também seria legal, né? E adicionar os favoritos aí. Ajuda aí a turma aí. Eu achei muito legal, entendeu? E resolvi compartilhar com vocês. Vocês ficam aí a partir de agora com o primeiro vídeo. Vai estar dividido em parte um, parte 2, parte 3, parte 4. O título é O que Ninguém Te Conta. Aí, parte um, 2, 3 e 4. Né? O primeiro é sobre os contrails, né? Como eu falei. O segundo, terrorismo. O terceiro, economia global. E o quarto sobre o RAR. Tá legal? Um abraço a todos e fiquem com Deus. O que nós também esperamos, que vocês sejam, no mínimo, investigadores da verdade. Porque a verdade, como ele disse, é a coisa que a gente menos gosta de ouvir ou de conhecer. E às vezes, por causa disso, fugimos daquilo que nos incomoda. Então, em geral, as pessoas só vão apoiar aquilo que elas querem ouvir. E é isso que nós vemos no mundo, sobretudo na nossa sociedade, quando, com faltas brutais de recursos para escolas, universidades, hospitais, nos embrenhamos em realizar uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, na qual gastaremos bilhões, sem contar no que vai ser levado por mãos escusas, e ninguém fala nada.
Porque talvez o que nós queiramos realmente é converter nossa sociedade e nossos filhos em jogadores de bola, não em médicos, não em engenheiros, não em pessoas qualificadas. Ah, você é contra futebol? Não, não sou. Não disse isso. Estou dizendo apenas aquilo que ele está revelando. E nós precisamos observar se nós também não agimos assim. Se a gente só dá valor para aquilo que a gente quer ouvir. Vou mostrar para vocês agora um velhinho que vai nos acompanhar aqui ao longo do nosso seminário. Ele conviveu por vários anos com um grupo de pessoas muito influente e poderoso, que ele chama de a elite. Ele era um missionário, ele é evangélico, um pastor, que foi prestar assessoria espiritual aos que trabalhavam em uma grande companhia de petróleo, uma empreiteira que estava abrindo campos de petróleo no Alasca. E lá ele ficou 3 anos, e por causa da sua liderança espiritual, ele teve contato com essas pessoas e conviveu com elas intimamente. E ele então nos conta como foi essa experiência, o que ele descobriu ao longo disso. Depois ele saiu de lá, veio para os Estados Unidos e começou a fazer palestra. Mas 2 dos integrantes da elite que haviam estado com ele naquele período continuaram a lhe passar informações do que é que iria acontecer. Não porque eles eram parentes do Parravicini e sabiam de coisas pela sua mediunidade, pela sua capacidade profética, mas surpreendentemente eles diziam a este senhor quais seriam os passos que eles estariam tomando em ações no mundo. E este senhor começou a ver que aquilo que os caras falavam para ele era verdade e começava a acontecer. E ele passou então a divulgar isto. Lindsay Williams, vocês devem anotar nomes que eu passar aqui, fatos, datas, para que pesquisem. Por isso que nós falamos para as pessoas trazerem sempre um material para poderem fazer anotações. Já falamos de Jordan Maxwell, aquele que eu apresentei a vocês antes. Jordan Maxwell estudou 48 anos estes fatos. E aquela foi apenas uma introdução de uma palestra que fez, de quase 1 hora, que nós pegamos aquela introdução apenas para mostrar a vocês como são coisas interessantíssimas que ele vai falar. Agora vamos prestar atenção então em nosso querido Lindsay Williams. One day I'd been sitting with these people all day long. I'd been in the board meetings, I'd sitting in the vehicles with them, I sat across the dinner table from them. I was utterly flabbergasted. And I went back to my dorm room that night. Now keep in mind, I was brought up in a wonderful Christian family, had a marvelous godly mother and dad. I came to know Christ as my Savior at 11 years of age, and was a pastor of a church for 12 years before going to Alaska as a missionary. And all of a sudden, I'm thrown into the midst of this den of thieves, the elite, who think of nothing but the name of the game is control. And I had rubbed shoulders with these people all day long. I was at my wit's end. I went back to my dorm room that night. I'll never forget it. I laid down on the bed, and I looked up at the ceiling, and I literally cried out, and I said, "Oh, God, how can there be such dastardly people on the face of this earth that would have the audacity to control nations and people and start wars and destroy currencies as I'm seeing them do it today, and tell OPEC, we'll tell you what we're going to give you for a barrel of oil." Now, this is where we are right now. As this DVD is being made, we are seeing the crisis in the Middle East get to a fever pitch. And what is going to happen is they are going to create such a crisis that those oil companies, those oil-producing countries that years ago were supplying the oil to us will no longer be able to supply it, but it's for a reason. They wanted to take it to $200 a barrel. Nós vemos que o que ele está dizendo é muito consentâneo com o que o próprio Jordan Maxwell estava dizendo antes. As coisas não são o que parecem. E aquilo que nós conhecemos não funciona como nós pensamos que funciona.
Prestem atenção agora nesses desenhos. Projeto de terremoto, manipulação de mercado, lei marcial, controle internacional do clima, crise de energia. Vejam só, os carros com um tanque vazio em fila para buscar algum combustível. Fim do mundo, redução da população e estas outras também. O dinheiro jogado no lixo, no buraco, corrupção, o dinheiro entregue para os porcos. Guardem essas imagens, não se esqueça dessas informações que você já viu até aqui, nem dessas figuras. Vamos agora começar a ver como está o mundo à nossa volta. Fatos e notícias atuais. Você já ouviu falar em trilhas de condensação aérea? Ah, que bonito, passou um avião e deixou aquele risco no céu. Qual é a história que contam para as pessoas? Que se trata de uma condensação produzida pela queima de combustíveis que em alta atmosfera, como a temperatura é muito baixa, os gases e o vapor se condensam em cristais de gelo e fica aquela coisa bonita, como esta aqui que vocês podem ver. Isso aqui é o mapa dos Estados Unidos, aqui está a Flórida, New Orleans por aqui. E vejam só, esses risquinhos, esses daqui, ou este outro, parece que o avião está pegando fogo de tanta condensação que está fazendo, né? Contrail é o nome disso, é a trilha de cristais de gelo decorrentes da queima de combustível dos aviões em grande altitude, onde há baixa temperatura. Então eles explicam, você está vendo um risco lá no céu? Não, aquilo lá é o avião. Não é que o avião a jato, ele produz isto e lá em cima cria essa trilha. Essa é a história que contam para nós. E aí depois que você escuta isso, fala, tá explicado. Então é isso. Ah, que besta que eu fui pensando outra coisa. Não, é isso aí. Qual é a história que não contam para as pessoas? Essa é a primeira imagem que nós já vimos lá atrás. Chemtrail. Vocês vão ver agora. X-ray runway 7, hold correction runway 12, hold short runway 7, beam return. Roger that. Isso está acontecendo também aqui. Ainda que isso seja muito mais intenso na Europa e nos Estados Unidos. E algumas pesquisas, e nós vamos depois disponibilizar isto no nosso site, onde vai estar esse seminário também.
mostrarão uma pesquisa de cientistas observando determinadas enfermidades que estão surgindo e que são produzidas por agentes que nunca existiram na natureza. Feridas que criam filamentos, seres biológicos que não são próprios da natureza, a não ser que alguém os tenha produzido. Análises de solo, análises de água, de lagos isolados, constatando que a química que ali está presente não é a mesma que sempre esteve, pela deposição de produtos que só poderiam chegar ali através de algo assim. Não há fábricas por perto, nem em regiões mais distantes, porque estão no meio do nada nos Estados Unidos. E por causa deste tipo de coisa, essas pesquisas começaram a ser feitas. E muita gente é tida como doida, porque está querendo saber dessas explicações, e estão dizendo, não, isso é trilha, vocês são paranoicos. Isso é trilha de condensação. Vejam só a diferença entre uma e outra. Em cima é a trilha química, espalhada por um avião. E embaixo é a trilha de condensação aérea. Olha a diferença, o contrail está aqui, ampliado, para o chemtrail, que está aqui ampliado. Isso aqui está aqui. Vejam agora, nós que somos loucos, paranoicos, e que tudo é trilha de condensação aérea, vejam só que pegaram os caras fazendo isso, né? Bem assim, no flagra. A música não fomos nós que pusemos, tá? A culpa não é nossa. Turbinas estão aqui. E olha de onde estão saindo. Para. Puxa, cadê a trilha de condensação? Parou de queimar combustível, o avião vai cair. Aí. Começando de novo. See him spraying that chemtrail? Yep. I feel like we're above it. I know. Oh, this would be dead right now. I'm gonna put this on YouTube. Bem diferente de uma trilha de condensação aérea. Vamos ver o chemtrail aqui. Aqui estão fotografias de aeronaves preparadas para esprear produtos. Isso não é montagem, isso são fotografias no local. E vocês encontram muitas outras.